26 de abril de 1945. Vale do Rio Taro, Itália. A madrugada parecia suspensa no tempo, como se o mundo estivesse segurando o próprio fôlego antes de um último e inevitável desfecho. O gelo da noite ainda rastejava pelas pedras da estrada, criando pequenas faixas prateadas que refletiam a lua fraca por entre as nuvens. O rio corria silencioso, pesado, empurrando consigo folhas mortas, restos de guerra e o cheiro amargo da primavera italiana misturada ao óleo diesel. No alto de uma colina úmida, 3 soldados alemães observavam o vale com binóculos gastos. Contavam passos, rotas, fumaça no horizonte, procurando qualquer sinal dos americanos. Um inimigo que, até aquela semana, parecia cercar o eixo por todos os lados. O sargento mais velho, franzino, e com as mãos tremendo pelo frio e pelo medo, esfregou os olhos antes de dizer: "Os americanos estão perto, muito perto. Se eles vierem por aqui, estamos acabados." O soldado ao lado respondeu com um sorriso cansado: "Americans, mas não brasileiros. Brasileiros não chegam tão longe. Não têm forças para isso." Eles riram, um riso curto, seco, de quem tenta esconder o próprio desespero. Um riso que carregava o preconceito antigo contra uma força que muitos oficiais da Wehrmacht chamavam de imatura, improvisada, tropical demais para a guerra de verdade. Eles não sabiam que naquela noite seus mapas estavam errados. Eles não sabiam que seus batedores haviam sido enganados. Eles não sabiam que suas rotas de fuga estavam prestes a desaparecer. Eles não sabiam que, na escuridão abaixo, homens silenciosos, encharcados, exaustos e determinados, homens que vieram de um país que eles sequer temiam, já estavam posicionados. Eram brasileiros. Sob neblina baixa, espalhados em fileiras quase invisíveis, estavam os soldados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, avançando de forma organizada por passos, ravinas e trilhas improvisadas, mochilas pesadas, uniformes sujos de lama, rostos queimados pelo frio europeu, mas olhos acesos por algo que nenhum exército inimigo conseguia medir: a certeza de que aquele seria o último grande golpe da guerra. No centro desse dispositivo improvável estava o general Falcone, estudando um mapa dobrado tantas vezes que já parecia tecido. Ao seu redor, oficiais brasileiros e americanos murmuravam instruções rápidas, apontavam coordenadas, redesenhavam rotas com carvão. A operação exigia algo que poucos acreditavam que a FEB fosse capaz: cercar completamente a 148ª Divisão Alemã, comandada pelo experiente general Otto Fretter Pico, veterano da Frente Oriental. Uma divisão com tanques, artilharia, metralhadoras pesadas, logística e quase 15.000 homens. A FEB tinha muito menos, mas tinha algo que os alemães não esperavam: audácia tropical, improviso calculado e uma coragem que não cabia em relatórios. Ao longe, a artilharia alemã disparava tiros espaçados, quase como batimentos cardíacos de um gigante ferido. O eco reverberava nos vales, atravessava vinhedos abandonados e casas destruídas pela guerra. Porém, naquela madrugada, havia algo novo no ar, algo que os próprios italianos percebiam. Na vila de Collecchio, uma senhora idosa abriu a janela, viu soldados brasileiros marchando em silêncio, segurando armas, carregando munição, e sussurrou para o marido: "Eles não são americanos, são os brasileiros. E eles estão indo para o impossível." A informação correu pelas casas como vento, e velhos italianos, acostumados a ver derrotas consecutivas, começaram a acender pequenas velas nas janelas. Não era para iluminar o caminho da FEB. Era para agradecer por, finalmente, alguém enfrentar aquilo que ninguém mais queria: a última resistência alemã no norte da Itália. O dia começou a nascer devagar, espremendo luz dourada entre nuvens pesadas. E foi nesse momento, no instante exato em que o sol rompeu a linha das montanhas, que os primeiros soldados brasileiros chegaram às posições de cerco. As botas esmagaram galhos úmidos, os fuzis foram erguidos, os rádios começaram a chamar códigos curtos, e o general Falcone disse a frase que se tornaria o prelúdio da rendição impossível: "Hoje, nós fechamos o anel." Os alemães lá em cima continuavam acreditando que os americanos viriam de frente. Eles ainda não tinham percebido a verdade. O inimigo que cercava sua divisão inteira não usava estrelas americanas.
Usava um pequeno quadrado verde-amarelo costurado no braço, e o que aconteceria nas próximas 48 horas entraria para a história como uma das operações mais improváveis já realizadas por um exército sul-americano. A manhã avançava devagar sobre o Vale do Taro, lavando a névoa com uma luz fria que tornava tudo mais nítido e, ao mesmo tempo, mais assustador. O verde das colinas parecia calmo demais, como se a paisagem estivesse mentindo sobre o que realmente acontecia ali. A 148ª Divisão Alemã, espalhada por vilas e estradas secundárias, ainda acreditava que a ameaça principal vinha do sul, da direção das tropas americanas. Seus batedores relatavam pequenos confrontos, movimentações isoladas, mas nada que sugerisse um cerco. Eles não faziam ideia do que estava se formando nas sombras, mas os brasileiros sabiam. Cada grupo da FEB avançava guiado por mapas que estalavam como folha seca, riscados com carvão, anotados às pressas, dobrados dezenas de vezes. Eram mapas velhos, às vezes incompletos, com trilhas improvisadas por moradores locais. A guerra ali dependia tanto de informação quanto de improviso, e se havia algo que a FEB dominava como ninguém, era improviso. O capitão Pitaluga, de olhar duro e bigode impecável, coordenava uma das colunas que avançavam pela lateral do vale. Ele estudava um caminho estreito entre duas elevações, indicado por um camponês italiano que mal conseguia explicar em inglês. Strada piccola ma passa, dizia o velho homem, apontando com um cajado para uma ravina escondida. Pitaluga conferiu rapidamente. Se isso nos leva até o flanco dele sem sermos vistos, é tudo o que precisamos. E assim, a FEB começou a costurar seu cerco. Na retaguarda, os soldados montavam posições de metralhadora detrás de muros quebrados, transformavam carroças abandonadas em barricadas improvisadas e estabeleciam pontos de observação em varandas que ainda resistiam à guerra. Alguns italianos ofereciam água, vinho, pão. Outros apenas olhavam com desconfiança. Afinal, ninguém sabia ao certo se aqueles homens de fala estranha realmente sabiam o que estavam fazendo. Mas eles sabiam. Os rádios chiavam com códigos curtos, transmitindo instruções que mais pareciam sussurros. Bravo 3, posição tomada. Alfa 1, aguardando sinal. Delta 7, sem contato visual, mas ouvindo o movimento. O cerco ia tomando forma como uma rede invisível se estendendo sobre o vale. Cada nova posição ocupada transformava o ambiente à volta. Os alemães, sem perceber, estavam sendo empurrados para dentro de um funil estratégico, um corredor estreito entre rios, montanhas e estradas bloqueadas pela própria FEB. E foi então que o primeiro choque ocorreu. Uma patrulha alemã, composta por meia dúzia de soldados, avançava por uma estrada secundária com a tranquilidade de quem acredita dominar a região. Carregavam fuzis Kar-98K no ombro, conversavam baixo, riam entre si. Um deles até assobiava uma música folclórica, como se estivesse caminhando para o almoço. Eles não esperavam encontrar brasileiros, mas encontraram. 2 soldados da FEB surgiram de trás de um muro de pedra, fuzis apontados. "Hände hoch!" gritou um deles. Uma ordem aprendida às pressas com sotaque carregado, mas clara o suficiente. Os alemães congelaram. Um deles tentou reagir, mas o clique metálico das armas brasileiras foi mais rápido. Em segundos estavam desarmados, sentados no chão, amarrados com cordas improvisadas. Quando os prisioneiros ouviram o idioma português pela primeira vez, trocaram olhares confusos. Um deles sussurrou incrédulo: "Brasilianer. Aqui. Sim, ali." E aquilo era apenas o começo. Com cada patrulha capturada, cada estrada cortada, cada casa ocupada, o anel se fechava mais. O general Fretter Pico, no quartel alemão instalado numa escola abandonada, começou a notar algo estranho nos relatórios. Patrulhas que não retornavam. Caminhos antes seguros agora silenciosos demais. Barulhos distantes de motores aliados vindo de direções inesperadas. Ele passou a mão pela barba curta, nervoso. "Os americanos estão movimentando unidades que não detectamos?" Seu adjunto respondeu com a frieza de quem tenta acalmar uma fera. "Provavelmente apenas batedores. Nada indica cerco. Nada indicava, porque ninguém imaginava a FEB capaz disso." E ainda assim, naquele exato instante, nos flancos úmidos das colinas de Coléquio,
Homens brasileiros rastejavam sob arame farpado, montavam tripés de metralhadora em silêncio absoluto, usavam mantas para abafar sons de metal, construíam postos de tiro com sacos de farinha roubados de depósitos italianos abandonados. O anel ficava mais estreito, mais apertado, mais sufocante, e os alemães continuavam rindo da ideia de enfrentar brasileiros. Se soubessem o que estava por vir, teriam parado de rir ali mesmo. O cerco estava quase completo, mas o que viria no próximo bloco mostraria a primeira quebra do inimigo, o primeiro momento em que a 144ª Divisão Alemã percebeu que algo muito, muito errado estava prestes a acontecer. O sol já tinha subido completamente, mas não conseguia atravessar as nuvens baixas que cobriam o Vale do Taro. A luz refletia difusa, criando um cenário quase onírico, como se os alemães estivessem presos dentro de um pesadelo cinzento do qual não conseguiam acordar. E naquele cenário, cada movimento brasileiro era absorvido pela névoa, cada passo escondido, cada respiração apagada pelo vento frio que soprava das montanhas. A febre avançava como um fantasma. Os soldados brasileiros, acostumados à lama italiana, ao frio cortante e às trilhas estreitas, moviam-se com uma fluidez surpreendente. Em pouco tempo, controlavam estradas secundárias, cercas vivas, pontos altos, pontes e até trilhos de trem abandonados. Nada escapava ao cerco silencioso. Em Coléquio, um pelotão do 6º Regimento de Infantaria montou um posto de observação improvisado no sótão de uma casa destruída. O telhado havia sido parcialmente arrancado por estilhaços meses antes, mas isso facilitava a visão para o vale. O cabo Azevedo, com binóculos emprestados de um americano, observava movimentos suspeitos ao longe. 3 caminhões indo para o norte, murmurou. Alemães? Perguntou o soldado ao lado. Se fossem italianos, dirigiriam mais devagar. Risos curtos, nervosos. Mas o humor não diminuía a gravidade da situação. O cerco estava funcionando. Enquanto isso, em outro ponto do vale, soldados da FEB ouviram barulhos de passos rápidos na mata. Um grupo de batedores alemães surgiu. Eles caminhavam tensos, fuzis prontos, claramente desconfiados de algo, mas não sabiam do que. Passaram por uma clareira com árvores altas. Foi então que ouviram. Hand Roche! O comando veio de trás de um tronco caído. 5 soldados alemães congelaram. Mais brasileiros surgiram atrás de arbustos, sem troca de tiros, sem alarde, sem testemunhas. Mais um ponto do cerco ficava selado. Em outra área, a FEB usava métodos ainda mais ousados. O sargento João Guimarães, especialista improvisado em explosivos, recebeu a missão de cortar a rota de fuga principal da divisão alemã. Sem dinamite suficiente, ele usou explosivos capturados, amarrados com fios de comunicação italiana e acionados com uma bateria improvisada. O resultado, uma ponte destruída com precisão cirúrgica, sem barulho demais, sem levantar suspeitas longe dali. Quem tentasse fugir encontraria apenas travessias bloqueadas e estradas cheias de armadilhas improvisadas. A divisão alemã estava sendo encurralada sem perceber. O primeiro sinal claro de que algo estava muito errado ocorreu ao meio-dia. O rádio alemão da 148ª Divisão captou uma transmissão curta de uma de suas próprias companhias. Posição Alfa, sob ataque. Não americanos. Falando língua desconhecida. Repito, língua desconhece. Estática. Os oficiais se entreolharam confusos. O capitão Hans Richter, experiente e conhecido por sua frieza, franziu a testa. Desconhecida. Russos. Partisans. Quem mais estaria aqui além dos americanos? Seu adjunto respondeu com hesitação. Relatos falam de brasileiros. O silêncio na sala foi quase ofensivo. Um tenente mais jovem, incrédulo, riu. Brasileiros aqui, no cerco? Isso é impossível. Mas o veterano Richter não riu. Ele conhecia bem o peso da guerra e sabia que a arrogância era inimiga da sobrevivência. Se há relatos, é porque existe a possibilidade. E se é possível, então estamos vulneráveis. Os outros oficiais engoliram seco. Era a primeira fissura real no moral alemão. Enquanto os oficiais discutiam, os brasileiros já controlavam as rotas de fuga para Parma, as travessias do rio Taro, as alturas estratégicas ao norte, as estradas menores ao sul e parte da ferrovia que poderia ser usada para a retirada.
O anel estava quase fechado, e os alemães ainda acreditavam estar lutando apenas contra americanos ao longe. Só perceberiam a verdade tarde demais. Ao cair da tarde, mais prisioneiros começaram a ser capturados. Muitos, exaustos, sujos, famintos. Alguns vinham com mapas nas mãos tentando negociar informações. Um deles, ao ver a insígnia brasileira no uniforme de um sargento, murmurou: Brasilianer, so weit im Norden, das ist Wahnsinn. Brasileiros, tão longe ao norte, isso é loucura. Não era loucura, era estratégia, era coragem, era disciplina. E, acima de tudo, era a FEB mostrando ao mundo que estava muito além do que os inimigos imaginavam. A noite se aproximava, o frio aumentava e o cerco, silencioso, perfeito, letal, estava a horas de fechar completamente. Mas o golpe final, a ruptura psicológica, a rendição impossível. A noite caiu como um cobertor pesado, abafando sons, engolindo luzes e transformando o Vale do Taro em uma vasta sombra ondulante. As árvores balançavam lentamente sob o vento frio, e pequenas lâmpadas a óleo tremeluziram em casas italianas, criando pontos dourados que pareciam estrelas presas ao chão. Era uma noite estranha, silenciosa demais para a guerra, intensa demais para a paz. E ali, no meio da escuridão, o destino de milhares de soldados alemães estava prestes a mudar. Por volta das 21h, o rádio central da 148ª Divisão começou a apresentar interferências, transmissões cortadas, relatórios incompletos, patrulhas que não retornavam. O general Fretter Pico caminhava de um lado ao outro no quartel improvisado, uma escola devastada, janelas quebradas, mapas espalhados sobre carteiras infantis. Ele rosnava ordens, buscava padrões, tentava compreender o que estava acontecendo, mas não conseguia. Um capitão entrou correndo, fardado até a garganta, coberto de lama. Senhor, uma de nossas companhias entrou em contato com forças desconhecidas. Capturaram 10 dos nossos homens. Fretter Pico respondeu quase gritando. Americanos? O capitão hesitou. Parece que... Não, falavam outro idioma. O general parou. O silêncio entre os dois era quase físico. Qual idioma? Perguntou lentamente. Não sabemos, senhor. Parecia latino. Algo parecido com italiano, mas não era. O general respirou fundo. Brasileiros. A palavra saiu como se tivesse gosto amargo, como se ele estivesse reconhecendo um inimigo que nunca levou a sério. À meia-noite, tudo desabou. Explosões ao sul, tiros de metralhadora ao norte, movimento pesado de tropas ao oeste e uma série de luzes, lanternas brasileiras, iluminando uma trincheira inteira. Os alemães começaram a perceber que estavam cercados, mas o golpe mais devastador não foi físico, foi psicológico. Pelo rádio da FEB, uma transmissão clara atravessou o vale. Atenção, aqui é a Força Expedicionária Brasileira. Vocês estão cercados. Rendam-se para evitar baixas. Os alemães congelaram. A FEB? Aqui? Cercando uma divisão inteira? Impossível, absurdo, insano, mas era real. No quartel alemão, oficiais gritavam instruções desconexas. O mapa sobre a mesa, marcado com rotas de fuga, estradas e colinas, já não fazia sentido. Todas as saídas estavam bloqueadas. A logística estava colapsada. A moral despedaçada. Fretter Pico bateu com a mão fechada na mesa, fazendo o tinteiro saltar. Como não detectaram que eram brasileiros? Como não? Ninguém respondeu. Porque a verdade era cruel. A FEB havia cercado 15.000 alemães, sem que eles percebessem. Ao amanhecer, colunas inteiras da FEB desciam das colinas com firmeza. A artilharia brasileira apontava para estradas onde caminhões inimigos tentavam fugir. Metralhadoras foram posicionadas em muros, sacadas, torres improvisadas. E logo apareceu o primeiro grupo alemão. Cerca de 40 soldados caminhavam com as mãos erguidas, tremendo de frio, fome e medo. Um deles, com o uniforme rasgado, aproximou-se de um sargento brasileiro e disse, quase sussurrando, Amerikaner? O sargento respondeu com um sorriso cansado, não, brasileiro. E o alemão balançou a cabeça, incrédulo, Brasilianer, haben uns besiegt. Brasileiros nos derrotaram. Um a um, mais pelotões começaram a se entregar. Depois, companhias inteiras. E então, os batalhões. A FEB avançava sem disparar mais que alguns tiros.
Era como se o cerco fosse silencioso, misterioso, fantasmagórico. Um capitão alemão, ao ser capturado, parou diante de um tenente brasileiro e disse: "Nós não vimos vocês chegarem." O tenente respondeu: "Era essa a ideia." Por volta das 16 horas, o general Otto Fretter Pico caminhou à frente de suas tropas com uma bandeira branca improvisada, um pedaço de lençol amarrado a um cabo de vassoura. À sua frente estava o comandante brasileiro, general Mascarenhas de Moraes, e o general Falcone. Fretter Pico parou, encarou-os e declarou: "Eu, Otto Fretter Pico, rendo oficialmente a 148ª Divisão Alemã, a Força Expedicionária Brasileira." Era surreal, era cinematográfico, era inacreditável, e ainda assim era verdade. A FEB havia capturado uma divisão alemã inteira, mais de 14.000 homens, tanques, artilharia, munição, suprimentos, e a honra de uma vitória que o mundo não esperava. Nenhum outro exército sul-americano fez algo igual na Segunda Guerra. E tudo isso sem o inimigo perceber até a última hora. A guerra tem um hábito cruel. Apaga rápido demais aquilo que não cabe na narrativa dos grandes vencedores. E o feito da FEB, cercar e capturar uma divisão alemã inteira, algo que nem britânicos nem americanos haviam realizado naquele ponto da guerra, seria um daqueles eventos que, se dependesse apenas dos registros oficiais estrangeiros, talvez tivesse caído no esquecimento. Mas para os italianos que viveram o terror da ocupação, aquilo nunca seria esquecido. E para os brasileiros que marcharam pelo Vale do Taro, aquele dia marcaria suas vidas para sempre. Quando o combate cessou, o vale que horas antes havia sido um labirinto de sombras e tensões, agora era apenas um cenário de homens cansados, homens vivos, homens que haviam vencido, homens que tinham carregado nos ombros o peso de uma missão impossível. Soldados brasileiros caminhavam entre longas fileiras de soldados alemães, sentados no chão, exaustos, desarmados, alguns com olhares perdidos, outros visivelmente aliviados por ainda estarem vivos. Muitos murmuravam entre si, incrédulos: "Sie sind Brasilianer." Eles são brasileiros? Como se ainda tentassem entender como um exército que eles subestimavam desde o início da guerra tinha sido capaz de realizar uma das manobras mais eficientes daquela campanha. Um prisioneiro alemão mais velho, oficial de artilharia, comentou para um sargento brasileiro que o escoltava: "Lutamos contra os russos, os britânicos, os americanos, mas nunca fomos cercados assim. O que vocês fizeram aqui, nenhum relatório preparou nossos homens para isso." O sargento sorriu, cansado, os olhos marcados pelo frio, pela fome e pela adrenalina dos últimos dias. "A gente só fez o que precisava ser feito." A FEB não tinha tanques pesados, não tinha divisões blindadas, não tinha o mesmo nível de suprimento, logística ou experiência dos grandes exércitos aliados, mas tinha algo maior, uma combinação rara de improviso brasileiro, disciplina inesperada e coragem teimosa. A operação de Colecchio e Fornovo de Taro seria estudada por historiadores militares por décadas seguintes como um exemplo perfeito de cerco tático eficiente, leitura precisa de terreno, avanço silencioso, execução impecável, moral elevada, improvisação estratégica, uso inteligente de tropas leves, e tudo isso feito por soldados que poucos anos antes jamais haviam visto neve, muito menos enfrentado veteranos da Frente Leste. O general americano Krittenberger escreveria após a vitória: "Nenhuma unidade aliada avançou com mais eficiência nos últimos dias da campanha italiana do que a Força Expedicionária Brasileira. Mas no Brasil, o retorno desses homens seria bem menos grandioso. Quando chegaram ao Rio de Janeiro meses depois, muitos foram recebidos como heróis. Famílias choravam, jornais estampavam manchetes, discursos enchiam a cidade. Mas logo o país mergulhou em crises políticas, mudanças internas, disputas partidárias, novos interesses. E a guerra foi ficando para trás. Alguns veteranos voltaram à vida humilde que tinham antes. Outros carregaram traumas silenciosos. Muitos nunca mais falaram sobre o que viram, o que fizeram, o que perderam. E assim, aos poucos, o Brasil foi deixando de contar uma das maiores vitórias militares da sua história. Enquanto isso, em arquivos militares americanos e britânicos, relatórios descreviam em tom respeitoso o que a FEB havia feito. Anos depois,
Generais alemães capturados confirmariam. A rendição em Fornovo de Taro teria sido diferente se fossem americanos. Mas quando percebemos que eram brasileiros, sabíamos que eles não recuariam. Era respeito. Simples, direto, silencioso. O tipo de respeito que se conquista na guerra e que dura para sempre. A verdade que precisa ser contada hoje, quase 8 décadas depois, poucos brasileiros sabem do cerco perfeito criado pela FEB. Sabem ainda menos que a Alemanha se rendeu a eles com bandeira branca. E quase ninguém sabe que os alemães chamaram a manobra de Die unsichtbare Schlinge, a forca invisível. Mas você sabe, e cada pessoa que assistirá ao seu vídeo saberá também. Porque histórias assim, histórias verdadeiras, heróicas, improváveis, não podem morrer. A FEB não venceu pelo número, não venceu pela tecnologia, não venceu pelo medo. Venceu porque estava lá, porque acreditou que podia, porque o impossível para o brasileiro sempre foi apenas uma questão de tentar mais uma vez. E naquele vale silencioso, naquele dia frio de abril, um exército que o mundo subestimava encerrou uma guerra inteira. E assim, naquele vale úmido e silencioso da Itália, a história escreveu algo que ninguém jamais esperou ler. Um exército vindo do outro lado do oceano, subestimado por todos, encerrou a guerra de uma divisão alemã inteira, sem ser notado até ser tarde demais. Os soldados brasileiros, jovens, magros, sujos de lama, alguns ainda tremendo de frio, olhavam ao redor tentando compreender a dimensão do que haviam feito. Eles não tinham uniformes perfeitos, não tinham botas novas, não tinham medalhas brilhando no peito, mas tinham algo que os alemães perceberam tarde demais: coragem obstinada, disciplina adquirida no fogo da guerra e a capacidade única de improvisar onde qualquer outro desistiria. Quando o comandante alemão entregou sua pistola a um capitão brasileiro, fez isso com um olhar que dizia mais que qualquer discurso. Vocês não deveriam ter vencido, mas venceram. E ele estava certo. Pelos números, pela lógica, pelos livros, a FEB não deveria ter conseguido. Mas a guerra, às vezes, esquece a matemática e lembra apenas da vontade humana. O Vale do Taro ficou para trás. A guerra continuou por alguns dias, mas ali, naquele exato ponto no mapa, a Alemanha nazista descobriu que o Brasil não era força auxiliar, era força decisiva. Décadas depois, documentos, diários e relatórios ainda repetem a mesma frase. Foi a manobra mais limpa, silenciosa e eficiente de toda a campanha. E quando perguntavam aos veteranos brasileiros como eles fizeram aquilo, muitos respondiam: a gente só seguiu em frente. Simples, direto. E talvez por isso mesmo, extraordinário. Hoje, cada lembrança, cada relato e cada passo dado naquela madrugada gelada merece ser contado, porque se você não contar, ninguém mais contará. A FEB venceu, venceu bonito, venceu sem alarde, venceu sendo brasileira, e agora é sua vez de ajudar essa história a não desaparecer. Se essa história te arrepiou, deixa o like, porque isso ajuda mais gente a conhecer feitos esquecidos como esse. Comenta FEB lendária, para eu saber que você ficou até o final. E claro, se inscreve no canal, porque ainda existem muitas operações secretas, missões improváveis e batalhas esquecidas da Segunda Guerra, esperando para serem reveladas aqui.